Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay, que já está aqui na minha frente, linda, maravilhosa, que acabou de chegar de Buenos Aires, querida. Conta tudo, Corinha. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para vocês. Não acabei exatamente de chegar, mas cheguei na sexta-feira. Recentemente. Vi muito pouco de Buenos Aires, porque, na verdade, eu fui a um lançamento do Motorola One Zoom, e nessas viagens a gente vê muito pouco do lugar que a gente está indo. A gente vai basicamente trabalhar. E eu tive tempo de chegar lá, de ver o telefone, voltar imediatamente. Ou seja, não viu nada de Buenos Aires, mas pode contar do telefone. Inclusive, engraçado, né? Porque há tantas manifestações em Buenos Aires hoje, que nós tínhamos até um pequeno city tour programado que a gente acabou não fazendo, porque havia manifestações em frente a todos os cantos, nos ministérios da saúde, disso, daquilo, e aí o pessoal ficou com medo da gente entrar naquele trânsito e isso atrapalhar, porque a gente tinha uma agenda de entrevistas, de coisas para fazer, de teste de telefone e tal. Então, nós ficamos basicamente naquela área do Porto Madeiro, que é como se fosse a Barra aqui ou qualquer coisa assim, não fomos ao Centrão. Uhum. Depois nos levaram no estádio do Boca, mas eu te confesso que toda vez que eu vou a Buenos Aires, alguém me leva ao estádio do Boca, e é sempre a mesma sensação. Eu não gosto de futebol. O que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim... Fora isso, o que temos de novidade? Foi uma viagem muito agradável, e sobretudo o telefone que foi lançado é a coisa mais simpática e interessante. Porque, digo simpática, não é à toa, porque a Motorola propõe com ele entrar numa espécie não é lançamento, numa espécie de estratégia de trabalho não generacional. Isso significa o quê? Que você não vai ter um Motorola One Zoom 2020, 2021, 2022. O que é muito bom, porque você não incentiva o descarte também. Exatamente. Rápido desses telefones, né? A ideia deles é fazer telefones por nichos. Então, tem um chamado Action, por exemplo, que tem uma alma de GoPro, né? Ele é feito para vídeos de ação. Então, enquanto houver interesse por esse telefone, enquanto esse telefone estiver bom, fica lá. E, eventualmente, eu acho que eles vão fazer edições com chips mais poderosos, quando for o caso. Mas, enfim, eles vão renovando a linha dentro de uma proposta de tipo de telefone e não de ano em que o telefone foi lançado. Isso eu acho muito bom, e especialmente nessa linha de telefones intermediários, porque aí já se chegou a uma padronização, já se chegou a um optimum da coisa, que não precisa estar trocando todo ano. Sim, exatamente. Então, garantindo que aquilo funciona, pronto, tá bom, e vamos nessa. Muito e bom. E se chama Motorola One Zoom, porque ele vem com 4 lentes, sendo que uma delas é uma zoom de 3 vezes. Então, é uma excelente zoom, uma telezinha muito competente. Eu ainda não testei o suficiente esse telefone, mas ele já está me deixando muito encantada com os resultados que ele está obtendo. Ele está numa faixa de preço boa, de intermediário, e ele está se portando muito bem. Eu acho que é a melhor câmera que a gente encontra, a melhor relação custo-benefício. Para pessoas como você que adoram fotografar. Exatamente. Né? Qualquer pessoa que gosta de fotografar, ele é uma boa relação custo-benefício, senão é melhor. Muito bem, então vamos nessa? Vamos começar esse programa? A gente começa o programa de hoje falando da tentativa de censura por parte do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de um gibi durante a Bienal do Rio. Foi um vai e vem jurídico que deu o que falar e acabou impulsionando as vendas do evento, que foi um grande sucesso. A gente vai recapitular aqui o que aconteceu. Tudo começou quando Crivella pediu para a Bienal recolher o gibi Vingadores, a Cruzada das Crianças, de Alan Heinberg e Jim Chang. A publicação traz a cena de 2 personagens masculinos se beijando. O prefeito publicou um vídeo no Twitter tentando justificar o ato e dizendo que estava protegendo as crianças porque a obra trazia, abre aspas, conteúdo impróprio para menores, fecha aspas. A Bienal, claro, disse que não ia retirar os livros
e lembrou que dá voz a todos os públicos, como deve acontecer numa democracia. Após a ameaça do prefeito de acabar com o evento, a Bienal foi à Justiça e conseguiu uma liminar que impedia a prefeitura de fazer busca e apreensão de obras na feira e também de cassar a licença de funcionamento do festival. Essa decisão, no entanto, foi suspensa no sábado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio de Mello Tavares, a pedido da prefeitura. A nova decisão autorizava fiscais da prefeitura a recolherem a obra da Marvel ou qualquer outro tipo de publicação com conteúdo que abordasse o que o prefeito Marcelo Crivella chamou de, abre aspas, homotransexualismo. Já no domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, cassou essa decisão a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. É importante ressaltar que a tentativa de censura acabou sendo uma promoção e ajudou a aumentar as vendas durante a Bienal. Tem algumas questões aí. O Rio de Janeiro passa por um de seus piores momentos. Estado e município falidos, educação, saúde, segurança, atrocidades acontecem por aqui e o prefeito concentra todas as suas forças na proibição de uma revista em quadrinhos que mostra um beijo entre dois homens. Um beijo, Cora. A gente não tá falando de pornografia. Duas pessoas vestidas. A gente não tá falando de pornografia. A gente não tá falando de violência. O que chamou a atenção do prefeito foi um gesto de amor. E gesto de amor, pelo menos na minha concepção, é bem-vindo entre todos os seres humanos. Foi uma atitude claramente homofóbica, porque se fosse um casal hétero se beijando, isso jamais teria acontecido, você não acha? Se fosse uma mulher e um homem, isso jamais teria chamado a atenção do prefeito e causado esse rebuliço todo. Tenho certeza absoluta. Há várias coisas que a gente deve levar em consideração aqui. A questão da homofobia do Crivella já nem se discute mais, ela é óbvia. E eu acho, vou te dizer sinceramente, que hoje eu tenho tanta desconfiança do Crivella que eu sequer acho que ele, no fundo, seja homofóbico. Eu acho que ele está... Ou por outra, né? A gente não deve duvidar nunca de que uma pessoa como ele é capaz até disso. Mas eu acho, principalmente, que ele é cínico e que ele está jogando para a plateia dele. Ele já está com vistas à eleição. E quanto mais a gente repercute isso, mais ele gosta, porque está repercutindo entre os evangélicos que ele quer conquistar, porque ele sabe que o público da Bienal como um todo, que as pessoas que entendem um pouquinho de liberdade, essas pessoas estão contra, não vão votar nele, não há a menor possibilidade de uma pessoa com, sei lá, 2 neurônios na cabeça votar em Crivella. Porém, a gente também não pode deixar de divulgar isso, não pode deixar de falar disso. Não tem como. Eu vi pessoas no Facebook e no Instagram também, dizendo que isso era uma tempestade num copo d'água, que isso era só um gibi. Não, gente, o problema não é o que ele tentou censurar. Tanto faz se era um gibi, se era um livro, se era uma enciclopédia, se era a Bienal inteira. A questão aqui é que um prefeito está extrapolando dos seus direitos ao tentar impedir a circulação de uma obra. Isso não está na descrição do trabalho dele. Não, isso não é legal. Não estou falando legal no sentido de bacana, estou falando do ponto de vista legal referente à lei. Enfim, ele extrapolou em todos os sentidos. O que é grave aqui é um prefeito ousando atuar contra a lei para defender o seu obscurantismo. E demonstrando muito autoritarismo. Né? É da característica de governos autoritários queimar livro. A gente sabe, no decorrer da história, né? Na história... O que a gente tem que defender aqui não é exatamente aquele um gibi ou aquele um livro. Aqui o que a gente tem que defender é o fato de que uma sociedade não pode ser tratada ao arrepio da lei. O prefeito não tem atribuição legal para isso. O prefeito não pode fazer isso. A polícia não está aí para censurar ninguém. Então, nós temos que protestar, sim, e muito, e em voz muito alta, porque as coisas começam pequenas. Não é de um dia para o outro que se instaura uma censura. É assim. É com o prefeito canalha, obscurantista, tacanha, homofóbico de verdade ou não, que quer fazer média com a sua base eleitoral e que decide criar caso. E, na verdade, Cora, essa avaliação... eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma criança.
Eu não mostro revistas em quadrinho para o meu filho de super-heróis, porque eu julgo que há violência nessas revistas e eu acho que não é apropriado para uma criança de 3 anos e meio. Então eu acho também que a partir do momento que o Estado entra nisso, ele tá me desautorizando como mãe, tá desautorizando meu marido como pai de tomar essa decisão, porque quem toma essa decisão é a mãe e o pai. É a família. A família tem que dizer, o meu filho não vê isso, o meu filho vê aquilo. Né? Não, então e você desautoriza pais e mães, é como se a gente não tivesse senso crítico, que eu acho que a vontade, na verdade, desses governantes autoritários é que a gente não tenha senso crítico, né? A gente vê isso em Admirável Mundo Novo, lá quando a gente lê Aldous Huxley, que, né, com a soma, para todo mundo não ter, para uma sociedade inteira não ter pensamento crítico. A gente vê isso em Fahrenheit 451, que os livros são todos queimados, e a gente vê isso em governos autoritários. O autoritarismo, ele quer exatamente isso. Ele quer acabar com a sua liberdade, ele quer censurar absolutamente tudo, e ele quer, nesse caso, uma coisa muito mais grave, que é acabar com a liberdade e acabar com o acesso ao livro de uma juventude. E quando você acaba com uma juventude, você acaba com tudo. Porque a juventude é o futuro. Você ataca a liberdade de pensamento, que é sagrada. É isso. Pronto. E não é... Quando ele tira um livro de circulação por conta de crianças, bota aspas em crianças, os adultos também são prejudicados. Então, quem é o Crivella para dizer o que eu, Cora Ronay, posso ler ou deixar de ler, ou ver ou deixar de ver? Quem é que ele acha que é? Sabe, me ofende como cidadã, me ofende como intelectual, me ofende como pessoa que achou que essa briga já estava ganha há, 40 anos atrás. E me ofende muito, e eu fico muito pasma com o que eu falei no início. A gente vivendo uma situação muito complicada em todas as esferas nessa cidade, e o que vai chamar a atenção do prefeito não é um homem que é morto ao meio-dia de domingo por um morador de rua, e vem um outro cara para salvar e também é morto, e vem uma outra pessoa para salvar e tá ferida. São famílias que são dilaceradas nessa cidade por conta da violência, por exemplo. São pessoas que não têm atendimento em saúde. Isso é verdadeira violência. Um beijo entre 2 homens numa história em quadrinho que tem uma classificação, inclusive, se não me engano, acho que de 12 anos, enfim, para pré-adolescentes, adolescentes que podem ver isso. Você saber que uma união homoafetiva é a mesma coisa que uma união heteroafetiva, você precisa saber disso. E você precisa saber disso quando adolescente. Claro, quando você começa... Você tem que crescer com essa noção. É claro. E eu acho que o Crivella, né, na homofobia toda, na loucura toda dele, ele não sabe que... ele não sabe, não. Ele sabe, mas ele ignora que os homossexuais têm os mesmos direitos que os heterossexuais. São pessoas, todas pessoas. Eu ouvi uma pessoa perguntando, numa discussão dessa, uma pessoa perguntando, poxa, mas e se seu filho dá de cara com essa cena? O que você vai dizer? Eu vou dizer que são 2 pessoas que se amam. Ponto. Olha, é simples assim, gente. Se uma criança ver essa cena, ela não vai sequer estranhar. Não há o que dizer, não há o que explicar. Se a criança vier perguntar, são 2 meninos que estão se beijando? Sim, são. Mas eu duvido, Eudó, que uma criança hoje se surpreenda com isso. Um adolescente, muito menos. Né? Adolescente, então nem falar. Muito menos, porque é muito diferente. A minha adolescência é muito diferente da adolescência de hoje, né? Então eu acho que tá tudo muito equivocado, e eu fiquei realmente muito pasma com essa reação do prefeito em se tratando de todo o momento que a gente está vivendo aqui. O problema, eu até escrevi para quinta-feira, no jornal, que em outras circunstâncias isso seria uma coisa grave, mas com tintas vagamente ridículas, mas que o contexto atual não permite a gente ter essa leitura amena. Porque nós estamos vivendo numa época de desincentivo, para não dizer perseguição, à arte, à cultura, à ciência. Isso não tem nada a ver com ideologia. Eu acho que qualquer pessoa sensata, de direita, de esquerda, de centro, de qualquer lugar, tem que perceber o que está em questão aqui. Não é uma revista em quadrinho, não é um prefeito ridículo que jamais deveria ter sido eleito. Não é nada disso. É a liberdade de expressão de todos nós, a liberdade de pensamento, a liberdade de a gente poder ler o que a gente quiser e de não ter ninguém mandando na nossa vida intelectual, como antigamente a gente tinha a Dona Solange na censura. Você consegue imaginar isso? Exatamente, é isso. Quer dizer, alguém mandando a Dona na nossa Solange da censura determinava o que o meu pai ia ler ou não.
o que a minha mãe ia ver no cinema. Mas é porque a esse tipo Sabe? de governante... Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. De novo, a esse tipo de governante, a esse tipo de governo, interessa muito que nós fiquemos todos bitolados e que não tenhamos pensamento crítico. Para que eu quero a formação do pensamento crítico dos jovens, né? Para quê? Se eu faço parte de um governo autoritário, se eu quero dizer que é isso e acabou. Né? Então eu acho muito perigoso o momento que a gente está vivendo. Muito. E é muito importante que ações e que atitudes que aconteceram lá na Bienal, das pessoas protestando, todo mundo gritando. Isso é muito importante. Né? Os fiscais da prefeitura vindo recolher e as pessoas não vai recolher. Isso é muito importante. A gente não pode deixar de fazer isso. Para terminar... Porque isso é a prova de que a gente está numa democracia e a gente precisa manter essa democracia. Para terminar numa nota divertida, eu te informo que esse gibi já está sendo vendido a mais de R$500 no Mercado Livre. Só tinham 20 exemplares, eu acho, na Bienal. Virou uma obra de colecionador. Então... Obrigada. Os autores estão falando obrigado, Crivella. Obrigado, Crivella. No dia em que isso aconteceu, eu parabenizei a Bienal pelo tino de chamar o Crivella como marqueteiro, porque aquilo nunca teve tanta gente. Olha, eu ia dizer que eu vou todo ano à Bienal, o que é um absurdo, porque eu não vou todo ano. Eu vou a cada 2 anos. Vai a cada 2 anos. Mentira isso. Mas, enfim, eu a cada 2 anos estou na Bienal, vou à Bienal, e nunca vi tão cheia, e nunca vi tão pilhada, sabe? As pessoas na Bienal com aquela ideia de... Não era nem ideia, não era uma coisa expressa, mas você sentia, não era aquela ideia, precisamos defender isso aqui. Sim. Sabe? Sim. Eu gostei desse clima e gostei da Bienal, e continuo odiando o prefeito de todo o coração. Pronto. Muito bem, pronto, vamos trocar de assunto? Vamos falar de uma coisa engraçada que está acontecendo lá na França, tá rolando uma briga de vizinhos. Falar de coisa engraçada. Um tribunal francês autorizou na semana passada o galo Maurice a continuar cantando. Parece piada, mas não é. É que o galo foi acusado pelos vizinhos de cacarejar cedo demais na alvorada, gente. Eles foram à justiça contra a dona do galo, Corinne, e o caso acabou ganhando repercussão mundial. Agora, a justiça rejeitou a queixa dos vizinhos contra a ave e sua dona e os condenou a pagar 1.000 euros por danos morais. Corinne e o advogado disseram considerar a sentença uma vitória das tradições da França. Maurice virou um símbolo da resistência rural do país depois de receber mais de 140.000 assinaturas numa petição de apoio. Seu cacarejo, na Aurora, incomodava os proprietários de uma residência de veraneio na ilha turística de Oléron, ao sudoeste da França. Segundo o advogado dos vizinhos, isso não se trata de um julgamento da cidade contra o campo, mas sim de um problema de dano sonoro, um caso de barulho. Já Corinne, a dona do galo, disse que a vitória não é só dela e que espera que a decisão crie uma jurisprudência para que todas as pessoas em situação parecida tenham o mesmo desfecho. E aí, Corinha? Processo galo ou não processo galo? Eu adorei a decisão do juiz. Essa história é muito boa, gente. Agora, por outro lado, eu entendo os vizinhos também. Não, eu entendo total os vizinhos. Porque galo canta às 3, 4 da manhã, conforme você sabe. Eu acho que o galo não canta cedo, eu acho que o galo canta até muito tarde. O galo avisa para mim que eu tenho que dormir. O galo é bom para você, então. Quando eu estou perto de algum galo, quando há algum galo na vizinhança, eu ouço o galo cantar, digo, opa, tenho que ir para a cama, já passou da hora. Não, mas olha só, Cora, eu fiquei pensando sobre essa história. Galos, em toda a história da minha vida, nos meus 43 anos, os galos sempre me atrapalharam. Em qualquer lugar que eu esteja, que tenha um galo perto, eles me atrapalham porque eu não acordo às 5 da manhã. Mas o galo Chantecler é um dos grandes símbolos da França. Não, então, os grandes símbolos da França, ok. Aí eu fiquei pensando no seguinte, quando você está numa área rural, você não pode querer que o galo não cante. É diferente você morar aqui no seu apartamento, a sua vizinha do lado ter um galo de estimação e ele cantar às 4 da manhã. Eu acho que tem uma diferença aí. Você não acha? Eu tô pensando nos direitos de ter um galo, porque... Aliás, ela não pode ter um galo. Não, tem um galo que eu sigo no Instagram. Ah, Cora, para. Eu juro pra você. Gente, para tudo, acabou o podcast. A Cora segue um galo no Instagram. O galo é lindo. Tá esperando qualquer coisa. O galo é lindo, eu sigo esse galo no Instagram. E a dona dele se mudou de casa, aliás, justamente porque ele sendo galo, ele cantava de manhã. Então ela foi para um outro lugar, para uma outra casa, e ela acha que o galo foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, que ela foi para um lugar mais sossegado e tal. Uhum. Mas eu tenho a maior simpatia por ter galo em apartamento.
Eu queria ter umas galinhas aqui em casa. Olha. Te confesso que eu só não trago as galinhas pelo seguinte. Por quê? Galinha, eu não gosto desse tipo de chão que eu tenho aqui em casa. Porque gente, eu vou ali pegar um remedinho pra Cora. Elas vindo pequenas, os gatos achariam que eu trouxe frango para todo mundo jantar, porque não deixaria de ser uma visão correta da realidade, mas eu não trouxe para jantar. Então, mas galinha é um animal super legal de ter. Aviso para quem não sabe. Elas ficam amigas da pessoa. E galos são lindos. A minha irmã teve um garnizé uma vez. Mas no sítio não, no sítio. No sítio, né, Cora? E o garnizé seguia a minha irmã para tudo que é canto e tal. Agora, a pessoa se queixar de galo no campo, sinceramente, volta para a cidade, meu filho. Porque o campo não é teu lugar. É isso que eu tô falando. Numa área rural, não tem como. É a mesma coisa que você se mudar para um condomínio de casas e reclamar do latido do cachorro. É complicado. Vai ter cachorro, vai ter, né? Gente, tem ruídos. O mundo é ruidoso, não, né? Tem ruídos, mas não tem um galo cantando às 4 da manhã num apartamento. Corinha, eu penso diferente de você. Eu não acho que ter um galo no apartamento é legal. Não, pois é. Eu eu sou daquelas antigas que gostam assim, ou de cachorro, de gato. Eu tenho sentimentos ambivalentes. Quer dizer, eu não gostaria de ter um galo me acordando toda hora. Acho que um apartamento não é um lugar indicado para um galo. Mas havendo qualquer processo contra qualquer animal, eu estou sempre do lado do animal. Olha, eu estou sempre do lado do animal também. Eu gosto muito dos animais, sou uma defensora dos animais. Acho que nesse caso a gente está falando de não dá. Não, eu acho que nesse caso a gente está falando de uma área rural. Então você é complicado. Você vai processar uma pessoa que tem um galo numa fazenda. Não tem como, ridículo, né? Agora, outra coisa é você tá numa área urbana, você tá dentro de um apartamento. Aí eu acho que vale sim. Vale primeiro você conversar e dizer, olha, seu galo tá me acordando às 4 da manhã, não tá dando. Né? Então se muda. Essa pessoa, por exemplo, no Instagram se mudou. Pois é, então é uma questão de bom senso também. Mas briga de vizinho é sempre briga de vizinho, né? Sempre acaba na justiça, na maioria das vezes, porque as pessoas não conseguem entrar num acordo. Enfim, eu tô me lembrando aqui aquela coisa horrorosa que tinha antigamente das feiras de filhotes. Você lembra disso? Que você ganhava um pintinho? Lembro. E eu ganhei um pintinho que virou um galo. E aí levei pra casa da minha tia. Minha tia tinha uma casa em Teresópolis e era o Ping Pong o nome dele. E eu deixava o pintinho todo aquecido, todo bonitinho. É um absurdo isso, né? Mas acontecia. E aí uma vez a minha tia me contou que comeu o meu galo. Eu fiquei louca da vida. Como que você comeu o ping-pong e o ping-pong não podia? Que eu criança, eu fiquei muito decepcionada com a minha tia. Nós tivemos uma crise dessas em Friburgo, no sítio, uma vez que a minha mãe comprou uma galinha viva para fazer. E a empregada matou a galinha. E eu e a Laura tínhamos ficado amigas da galinha nos 2 ou 3 dias que a galinha passou com a gente. E quando a gente soube que a galinha tinha sido morta, que o que estava na nossa frente era a galinha, eu acho que a gente criou um chororô tal que nem obrigaram a gente a comer a galinha. Desejamos, então, muito amor e uma vida longa maravilhosa. Para Chantecler. Exatamente, para Maurice e Corinne. Chantecler é o gato, símbolo da França. Que essa questão seja resolvida da melhor maneira possível e que todos consigam dormir novamente. Em paz. Em paz. E agora a gente muda de assunto e fala de saúde. Uma pesquisa nacional promovida pelo Ibope mostrou uma realidade assustadora sobre a depressão. Questionados a respeito do assunto, apenas 47% dos brasileiros assinalaram que se trata de uma doença mental. Os outros 53% explicaram a condição como um estado de espírito, consequência de um momento difícil e até como uma doença da alma. Esses dados fazem parte do estudo Depressão, Suicídio e Tabu no Brasil, um novo olhar sobre a saúde mental, que aplicou um questionário online a mais de 2.000 brasileiros de 13 anos em diante, em metrópoles de 6 estados. A pesquisa também mostrou que a falta de informação é maior por parte da população mais jovem. 29% dos jovens entre 18 e 24 anos não estão convencidos de que a depressão pode ser tratada como doença. Em faixas etárias mais altas, o esclarecimento é maior. 81% dos entrevistados com mais de 55 anos acreditam com razão que ela pode ser tratada com ajuda médica. Os mais novos também são mais relutantes na hora de tratar do assunto. 39% dos adolescentes entre 13 e 17 anos revelaram que não se sentiriam confortáveis em conversar com a família caso recebessem um diagnóstico de depressão. Abordar o tema na escola ou no trabalho também é difícil.
49% das pessoas entre 13 e 17 anos e 56% entre 18 e 24 anos disseram que não contariam aos colegas. É preciso a gente quebrar esse tabu, né, Cora? Quando a gente fala de depressão, tem muita gente que, inclusive, já teve a doença e que não consegue falar abertamente sobre a doença, e isso também colabora para que as pessoas considerem ainda a depressão um tabu e não tenham facilidade de falar sobre o assunto, né? Eu já tive depressão. E o problema com depressão é o seguinte, é que você demora para se dar conta que você tem a depressão. E os sintomas da depressão são todos sintomas de coisas que são vistas com maus olhos pela sociedade. Então você fica inteiramente desanimado, você não quer fazer nada. Então você passa por uma pessoa preguiçosa, você passa por uma pessoa desanimada. Você se acha culpada de uma certa maneira, porque você imagina que você deveria estar alegre. Está todo mundo alegre aqui, ou está todo mundo fazendo alguma coisa, só eu que não quero fazer nada. Então, não é só a questão de como as pessoas veem, é de como a própria pessoa que tem depressão se sente em relação àquilo. Quer dizer, há uma certa vergonha em ter depressão e uma certa vergonha da gente em relação a gente mesmo. Porque a gente começa a achar que a gente está com uma espécie de defeito, que a gente não está funcionando bem. Mas você não acha que isso vem um pouco... A nossa sociedade hoje, acho que a sociedade contemporânea, ela considera a tristeza um problema, na verdade. Você ouve muito as receitas para você ser feliz, a busca da felicidade plena, o tempo inteiro você precisa estar feliz. E você, às vezes, não se sente no direito de viver um luto, não se sente no direito de ter uma tristeza profunda, de entrar em depressão, porque você é obrigado a ser feliz. Toda hora você está lendo sobre isso, toda hora a sociedade está te cobrando essa felicidade, né? Então tem pílulas que fazem milagre em relação à felicidade, cada hora tem uma promessa, cada hora tem uma descoberta da medicina. Que bom que a medicina está avançando e se descobre, sim, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a depressão precisa ser tratada com medicamento, então que bom que o medicamento existe, mas você também, às vezes por causa de uma tristeza pequena, às vezes por uma questão passageira, que pode ser passageira, você já acha que você está imerso numa tristeza profunda e que você não pode ficar assim. A gente tem direito de ficar triste da mesma maneira que a gente tem direito de ficar feliz também. Se dá esse direito é importante, e a gente tem o direito de ser conforme cada um é. Sim. De acordo com o seu DNA, há pessoas mais introvertidas, há pessoas mais melancólicas, como se dizia antigamente. E isso hoje não é muito bem aceito. Quer dizer, todo mundo tem que ser muito extrovertido, todo mundo tem que estar sempre muito para cima. Então, essa parte da configuração da nossa sociedade realmente é muito cruel com quem tem depressão. Eu acho, inclusive, que... Ou mesmo com quem não tem depressão, veja bem. Às vezes a pessoa é apenas quieta, apenas introvertida, não está deprimida, não tem nada errado. Ela só não quer ir ao bar às 4 da manhã. Porque ela é do jeito que ela é. Né? Eu acho, inclusive, que como a gente tem dados alarmantes sobre a depressão no Brasil, eu acho, inclusive, que isso poderia ser falado em grupos dentro da escola, com pais, com adolescentes, porque os adolescentes, hoje você tem uma estatística muito grande de depressão nos adolescentes, você tem... Aliás, eu até, em programas passados, não me lembro exatamente qual programa, eu indiquei um livro que fala sobre depressão em criança, tem crianças que têm depressão. Então, falar sobre isso abertamente com os pais, chamar os pais, né, para uma palestra, para ouvir um especialista falando, talvez quebre um pouco esse tabu de dizer, olha... Acontece, não se ache anormal por conta disso, não ache que a sua família não pertence à sociedade por causa disso, né? Porque às vezes é uma coisa de você não se sentir pertencendo, e você pertence sim, né? Você tem uma questão aqui que a gente vai avaliar, mas você pertence à sociedade sim, e isso é importante, porque você também ganha o respeito das outras pessoas e passa a falar mais abertamente sem vergonha sobre isso, né? Acho que isso pro adolescente, principalmente, que muitas vezes passa por um processo de introspecção, de não querer falar com os pais, muitas vezes... eles saberem que isso faz parte da vida, que ficar triste faz parte da vida, que às vezes essa tristeza fica um pouco exacerbada e merece tratamento, eles saber normalizar essa situação é muito importante, eu acho. Não, mas isso não é só para adolescente, isso vale para qualquer um. Não, para qualquer um. As fronteiras entre tristeza e depressão, elas não são muito claras, né? Não. E, ao mesmo tempo, a conformação da nossa sociedade que não aceita qualquer sentimento que não seja alegria 24 horas por dia. É isso. Né?
um espírito carnavalesco rotineiro, digamos assim. É isso. Não sei, cara, é difícil você falar sobre isso, porque os sentimentos individuais são muito diferentes. Mesmo dentro de uma mesma pessoa, há tantas variações ao longo da vida. A pessoa tem tantos... E a gente saber isso aqui é patológico, isso não é patológico, isso aqui é um estado que eu vou enfrentar na cara e na coragem, aqui eu vou tomar alguma coisa, não sei, sabe? Eu acho que a gente, em relação à depressão, a gente está num terreno muito pantanoso ainda. Não há uma coisa muito clara onde é que você levanta a bandeira vermelha, sabe? Por isso que é tão importante falar sobre esse assunto, eu acho. É. Que eu estava propondo enfim, das escolas, e não só das escolas, como você bem lembrou, não é uma questão só do adolescente, é uma questão do adulto também, mas de você ter cada vez mais diálogos e conversas em relação a isso, para esclarecer, até para você saber identificar, porque às vezes a gente não sabe identificar por falta de informação. É a mesma coisa que a gente está falando aqui de escolas, quando houve aquela discussão de educação sexual nas escolas ou não. É muito importante que jovens, adolescentes, saibam o que é um abuso, saibam identificar um abuso, saibam identificar um assédio. Gente, é importante que uma criança saiba identificar. Uma criança, exatamente, saiba identificar um abuso. Então, a criança só importante. vai identificar o abuso se ela souber. Se ela souber o que é, se alguém informar para ela, né, da maneira mais apropriada, o que é um abuso. Então é a mesma coisa, você só vai saber identificar a depressão, você só vai saber que você tem uma questão de saúde se você souber o que é, né? Tiver mais claro o que é. Eu acho que, enfim, como você repara que, como tudo no mundo, isso também se resume à educação. Né? Tudo que a gente fala, sei lá, acho que até o galo tem alguma questão educacional no meio da vida do humorista. Tem, questão de bom senso. Bom senso tem a ver com a educação. Total, né? Bota um galo no apartamento, bota um galo no apartamento, não boto, reclamo do galo, não reclamo, a maneira como eu vou reclamar, né? Tudo tem a ver com a educação. Tudo passa pela educação. É isso, exatamente. Voltamos ao galo, encerramos esse assunto aqui. A gente não pode encerrar o assunto dando gargalhada de depressão, né? Pode. Pode. Olha, a vida é muito curta pra gente não poder alguma coisa, sabe? Pode-se verdade, tudo. A gente pode qualquer coisa, tá certo. Esse podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Pronto. Mudamos de assunto. Pronto, falei. Mudamos de assunto e falamos sobre comportamento, o último assunto do nosso podcast, muito divertido, por sinal. O publicitário Mentor Neto escreveu um texto no Facebook falando de etiqueta nos aplicativos de mensagem, WhatsApp, SMS, Messenger, Telegram e etc. E ele é taxativo, tem muita gente sem noção, então tem que organizar essa bagunça nas palavras dele. Ele propõe que se estabeleça de uma vez por todas regras que dizem o que se pode e o que não se pode fazer. Algumas delas muito interessantes, Corinha. Vamos ver. Fica terminantemente proibido o envio de mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite para grupos. Aqueles passarinhos cantando, bom dia. Concordo. Gente, não há nada mais irritante, né? Nada mais irritante. Depois ele diz assim, só é permitido adicionar alguém num grupo após e tão somente após a mesma ter sido consultada e ter concordado em ser adicionada. Totalmente concordo. Olha, me adicionam todo dia em 3 ou 4 grupos. É desesperador, né? E eu no começo não sabia o que fazer, porque eu ficava pensando, vou ferir os sentimentos das pessoas saindo. Mas aí você deixa de ver as mensagens realmente importantes, porque tá lá aquele monte de grupo te azucrinando com besteira, mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, concordo. Chega dessas coisas. Olha, não é mais permitido mandar joinha ou joião em resposta a qualquer mensagem. Totalmente concordo. Seja pessoal ou grupo. Recomenda-se moderação no uso de emoticons e emojis. Coração pode porque é fofo, mas só o vermelho porque o preto é coisa de hipster. Isso mesmo. Sensacional. Muito bom. Aí essa aqui, olha, eu me diverti horrores. Dentre as risadas aceitas, a principal é o ha-ha-ha, aquele H-A-H-A-H-A, onde o número de has equivale à intensidade. KKK também é aceito, mas indica preguiça. Eu não gosto de KKK. Eu também não gosto de KKK. Eu acho que KKK, eu gosto de RS. Então, aí ele diz assim, ó, um sorriso maroto pode ser RS ou he, HE. Qualquer outra manifestação deve ser evitada. E aquele ua, aquele H, ua, é bloco na hora. Aquilo eu também.
Aquilo é imoral. É imoral, também não gosto de uá, 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 uá. Mas você, enfim, ele lista aqui várias outras coisas. O Neto é maravilhoso, no final, né? aqui ele diz assim, se sua mensagem de voz tiver mais do que 30 segundos, considere escrever ou usar outro meio de comunicação como a ligação telefônica. Ela ainda existe, pessoal. Mas ninguém gosta, o né? Neto é mais novo do que eu, mas a gente pertence a uma geração que ainda via telefone. O meu telefone não toca o dia inteiro. Sabe quando é que ele toca? Quando a gente está fazendo podcast, eu esqueci de botar em modo avião, aí ele toca. Quando eu estava lá na peça ontem, fui ao teatro, tocou desesperadamente dentro da minha bolsa, mas estava, não em modo avião, mas estava silencioso, e eu só via a minha bolsa tremendo no meu colo. Brag, brag, Sempre brag. nos piores momentos, Sempre né? nos piores momentos, impressionante. O meu telefone também não toca muito não, mas eu vou te confessar que eu já sou de uma... Eu já faço parte de uma galera que gosta de uma mensagem. Eu sei, percebo isso. Não, você não percebe mais, porque eu mando muito pouca mensagem pra você, porque eu sei que você Mas não vê. não, mas a gente não consegue se falar. Porque tem hora que eu tento te telefonar e não consigo. Pois é, mas é porque às vezes a Cora tenta me ligar e ou eu não vejo, porque muitas vezes o meu telefone tá no vibra e eu esqueço de botar ele pra tocar. Então, às vezes eu não vejo e às vezes eu não consigo atender porque eu estou, tipo, saltando do sofá, fingindo que eu sou o Homem-Aranha, fazendo uma luta com o Batman. Então, às vezes eu não consigo porque eu tô ali na loucura. E aí, pra mim, é mais fácil... Você já tinha comentado que pra Bia também, né? A sua filha A Bia, que tem filho pequeno. Pra mim, é mais fácil, às vezes, mandar uma mensagem e resolver naquele curto espaço de tempo, e quando você puder, você me responde, do que eu ficar falando no telefone. Sabe que tem uma coisa Mas no seu caso é que você não responde, então eu ligo. O pior é que eu não respondo mensagem. Não, não responde, gente. Não respondo e-mail. Mas você sabe por que é isso? Isso tem uma razão. Não é falta de educação, é o excesso de informação, porque eu tenho 2 contas de e-mail, uma do jornal e uma do Gmail. Eu tenho o Messenger do Facebook. Como se isso não bastasse, e tem o WhatsApp. Como se isso não bastasse, tem gente que me manda mensagem direta pelo Twitter, que eu não frequento, e pelo Instagram, onde eu não vejo as mensagens diretas, porque eu acho que o Instagram não foi feito para isso. Acho desagradável, péssimo. Instagram é para pôr foto. Chega, gente. Não... E não me amolem. E aí, se eu for prestar atenção nessas coisas todas ao longo do dia, eu não faço outra coisa. Eu sou uma pessoa já muito dispersiva, sem todas essas distrações. Então, eu vejo o telefone uma vez por dia. Meu telefone fica quieto. Se ele não tocar, se a pessoa não telefonar, eu não boto as notificações em voz alta. E aí, a um certo momento, eu vou lá ler aquilo. É claro que por causa desse certo momento, eu já perdi muitas coisas importantes, já deixei de jantar com amigos, já... Perdeu convites incríveis. Perdi ótimos convites, mas é uma troca que compensa a minha paz de espírito, porque não dá para você ficar conectado o tempo todo. Mas eu acho assim, muita mensagem, solicitação. Mas sabe qual é a minha conduta com o meu WhatsApp? É a seguinte, eu olho o meu WhatsApp e vejo o que tem ali. O que é importante... eu vou ver e vou responder. O que não é importante, eu vou ver e vou responder quando der. Então é o grupo, é o boa noite, passarinho. Mas sabe qual é o problema, meu bem? É porque cai lá para baixo. Cai lá para baixo, mas aí você tem que... Quando você tem a quantidade de grupos e de gente que escreve feito eu tenho, quando foi a época... Aconteceu uma coisa agora emblemática. Meu aniversário foi em 31 de julho, né? Entrou aquela explosão de mensagens, todas muito simpáticas, gente fofa, mas uma quantidade... absurda de mensagens no Facebook. E eu aí pensei, bom, eu vou lendo isso aqui aos poucos. Comecei a ler aquilo. Nesse ínterim, um amigo meu, que vinha de Portugal, mandou uma mensagem dizendo, olha, estamos indo pro Brasil no dia tal, vamos ficar uma semana. Passou a semana. Não, caiu. Isso caiu naquela coisa louca. E, felizmente... 2 ou 3 dias antes de vir ao Brasil, ele escreveu de novo, olha, nós estamos indo ao Brasil. E nesse momento, no momento em que ele escreveu, eu estava no Facebook. Então, aquela mensagem entrou logo aqui. Pipocou. Quando eu fui ver, havia essa mensagem dele de um mês atrás, falando, olha, estamos indo ao Brasil. Aí eu liguei rapidamente, quer dizer, mandei uma mensagem e para ver se eles ainda conseguiam me encaixar, porque eles são pessoas assim super populares, com 1000 amigos aqui no Brasil. Aí, felizmente, consegui jantar com eles, encontrar com eles, mas foi ridículo. Agora, esse amigo meu é tão distraído também, que uma vez ele estava me esperando, ele ficou de me pegar no aeroporto em Lisboa. E aí eu cheguei no aeroporto em Lisboa e não ouvi. E fiquei lá esperando.
entretida no meu telefone. Caçando Pokémon. Talvez caçando Pokémon, talvez respondendo coisas, não sei. Mas daqui a meia hora eu resolvi mandar uma mensagem pelo Facebook, tipo, olha, eu estou aqui no aeroporto, vocês ainda não encontrei vocês, mas se vocês quiserem eu pego um táxi. Aí ele disse, mas eu estou no aeroporto também. Resultado, nós estávamos de costas um para o outro, quase colados. Cena de filme, né? Cena de filme. Aí tinha que acontecer com nós dois. Mas a verdade é que tudo isso, todas essas mensagens, a maioria delas é muito relevante, né? Muito irrelevante, na verdade. A gente pode descartar, a gente pode, né, deixar para depois. Eu sempre acho que se a coisa for urgente, vão me telefonar. Se for muito... Não. Pra você, mesmo que não seja urgente, é o único jeito. De qualquer jeito eu vou ligar. Não, e é importante a gente conhecer os amigos. Porque, por exemplo, você sabe que eu sou uma pessoa que frequenta pouco o Facebook. Se você quiser falar comigo, você jamais vai me mandar um Messenger ali. Não vou te mandar eu não vou ver. Eu perco o convite. É isso, eu perco o convite de aniversário dos amigos. Que meus amigos perguntam assim, você vai no aniversário hoje do fulano? Eu falei, não tô sabendo. Ué, mas ele convidou todo mundo pelo Facebook. Eu falei, não tô sabendo. Porque no Facebook eu não vejo nada. Olha, né? Convidar... Eu não frequento o Facebook praticamente. Convidar todo mundo pelo Facebook... é um risco terrível, porque tem gente que nunca vê. Terrível. Eu, inclusive, eu não vejo os convites, porque os convites ficam separados das mensagens. Eu nem sei onde fica, na verdade. Pois é. Eu não tenho nenhum eu não olho. Facebook. O convite do Facebook, para mim, é não chegar. Pois é. É não ter. Então realmente. faz parte também a gente conhecer os nossos amigos e saber por que via ele vai responder mais rápido. No caso da Cora, gente, quando eu tenho alguma coisa pra falar com ela, seja urgente ou não, eu ligo pra ela. Às vezes, quando eu não posso ligar de jeito nenhum, aí eu mando uma mensagem, mas é raro. E aí você sofre as consequências, coitada, que eu respondo 2 dias depois. 2 dias depois ela, entendeu? A gente... A Bia sabe disso e a Bia me telefona. Assim, uma vez por dia, só para avisar as várias mensagens que ela mandou. Olha, te mandei uma mensagem. Ela diz, depois olha aquele negócio que eu te mandei da conta, depois você olha a sandália que eu tô pensando em comprar, depois você vê a Nina, o desenho que ela fez. E aí assim, tem 20 mensagens. Aí tem 30 mensagens que ela mandou ao longo do dia, de coisas que ela... Tá certo, Corinha. Então chegou o fim do nosso programa e vamos às nossas dicas. O que você tem pra hoje? Dicas. Diz aí. Então, a minha dica é o relançamento de 9 histórias de J.D. Salinger, que agora saiu pela Todavia e foi traduzido por Caetano Galindo. A tradução tá ótima. Esse é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. É nessa coletânea que está o Dia Ideal para o Peixe-Banana, que é um dos contos mais famosos de todos os tempos. O Salinger era um escritor extraordinário. O que eu gostei muito também nessa edição é que você vê que é um livro muito simples, apenas com 9 na capa, não tem nada nas orelhas. O Salinger tinha essa... Todo mundo é maluco de alguma maneira, né? E o Salinger tinha essa maluquice de não querer nenhuma espécie de capa no livro dele, figurativa. Repara que todos os livros do Salinger não têm capas figurativas. Uhum. No máximo vão ter um número, vão ter o título e tal. Mas ele não queria, porque ele achava que isso influenciava a visão das pessoas. Enfim, ele era um cara cheio de manias. Ele foi um sujeito que viveu quieto no canto dele, longe do mundo, sem dar entrevistas, sem se deixar fotografar a vida inteira. Mas ele é um escritor extraordinário. E esses contos aqui são um mais bonito do que o outro. Gostei, hein? Contos é comigo mesmo. 9 histórias. J.D. Salinger, editora Todavia, está sensacional. A Todavia está batendo um bolão, está fazendo livros lindos. A edição deles é sempre muito caprichada. E a capa, mesmo não tendo muita coisa, é muito bonita, né? 1000 elaborações, etc. A capa é muito bonita. Muito bonita. E eles têm um critério editorial muito bom. Bom, e a minha dica de hoje é de cinema. Fui ao cinema essa semana assistir a um filme chamado Yesterday, do Danny Boyle. Estou louca para ver esse filme. Eu fiquei encantada. É uma comédia romântica que você tem que ir pro cinema esperando realmente sair leve. Você sai leve dessa comédia romântica. É super despretensiosa. Eu adoro o Danny Boyle, gosto muito do jeito dele de dirigir, gosto dos filmes dele. Pro nosso ouvinte que não lembra, ele é diretor de filmes como A Praia, Trainspotting. Então tem uma pegada muito interessante de direção. E dessa vez ele conta uma história muito legal, que é de um músico tentando a vida, que toca em bares, etc e tal, e que depois de um bug daqueles no mundo inteiro, que tudo se apaga, as máquinas todas se apagam, não sei o que,
ele vai descobrindo aos poucos que ninguém tem memória dos Beatles. Os Beatles foram apagados, absolutamente, da história mundial. Então, é um mundo, eles acordam num mundo sem Beatles, e ele, digamos assim, se aproveita dessa história para fazer a carreira dele. Não vou falar mais, porque senão eu vou acabar dando muito spoiler aqui, mas esse é o mote do filme, essa é a ideia central do filme, e é muito interessante ver como é que essa história é desenvolvida, como é que essa história é contada. As atuações são ótimas, é um filme, é uma super comédia romântica, então não é um filme mega elaborado e que 1000 reflexões, não, ela é uma comédia romântica, é isso, ponto. E uma delícia de ver. Tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer, sair de cinema leve, sair de cinema cantando a música dos Beatles, então não tem coisa melhor. Eu fui na última sessão de sábado à noite, sozinha, absolutamente sozinha, meu marido está viajando, então eu fui sozinha, eu jantei sozinha, fui ao cinema sozinha. Da próxima vez me chama. Vou te chamar. Mas tem que telefonar. Tá bom, não porque se eu chamar pelo WhatsApp vai passar o horário da sessão. Não, se você chamou para mandar o WhatsApp só na semana que vem. Só na semana que vem, exatamente. Te chamo, Corinha, mas eu jantei, fui ao cinema, foi uma delícia e é um filme sensacional, adorei, essa é a minha dica da semana. Yesterday, do Danny Boyle. E pra fechar, a gente tem música hoje, Cora, ou não tem? Botou alguma coisa na nossa playlist? Eu não botei na nossa playlist, mas vou botar. Sabe o que eu vou botar? O que você vai botar? Os tangos do Gardel. Olha! Porque nós estamos com maravilha, uma falha cultural da nossa. Exatamente. Vai que você foi inspirada pelos tangos? Está inspirada pelos tangos essa semana? Claro. Precisamos botar os tangos lá. Então tá bom. Tangos do Gardel. E eu vou sugerir aqui uma música que já tá na nossa playlist dos Beatles, porque eu acabei de falar de um filme, né, que é inspirado nos Beatles. Let It Be, que eu amo. É uma das melhores músicas dele. Amo. E já fico me coçando pra cantar, mas não vou fazer isso com os nossos ouvintes. Deixa pra Paul McCartney, John Lennon e companhia. É realmente uma das músicas mais bonitas que existem. Não é? É uma delícia. Então é isso, fechamos o programa de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se tiver alguma pauta para sugerir, aquelas2podcast@gmail.com. Pode nos acompanhar também no Instagram, no @aquelas2podcast. Fala com a gente por lá, fala com a gente por e-mail e também assina a nossa playlist que está no Spotify e somente no Spotify, porque não temos tempo de botar em outras plataformas, né, Corinha? Exatamente. É isso. Então, um beijo para todos os nossos ouvintes. Corinha, obrigada pela sua companhia e por esse papo que é sempre maravilhoso. Até semana que vem. Gente, beijo para todo mundo. Beijo, Belinha. Foi ótimo o papo. Hoje foi um pouco descoordenado, porque tivemos até o Cascudo interrompendo mais uma vez. Mas eu prometo ficar mais concentrada na semana que vem. Imagina, foi ótimo. Beijo, até semana que vem. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.